Abra sua Bíblia então ali, meu irmão, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. E nós faremos a leitura. Nosso texto é o capítulo 54, irmãos, de 1 a 5, tá bom? São os 5 primeiros versículos desse capítulo, tá certo? Isaías, capítulo de número 54, de 1 a 5. E nós faremos a leitura então, e aí passaremos a exposição, tá bom? Do texto nesse estudo de hoje, ok? Nós começamos o capítulo 54 então hoje. E olha o que diz então os 5 primeiros versículos deste capítulo. Diz assim Isaías: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Meus irmãos, nós já oramos pedindo a Deus que nos abençoe no estudo de hoje, nesse capítulo e nesses 5 primeiros versículos. E aí a gente faz, como geralmente nós fazemos, a introdução, né, desse estudo de hoje. Então olha lá, nós ainda estamos neste grande tema, ou seja, nesta perícope, ou nesse trecho maior, ok? Nós começamos lá em 49:1 e vamos até 5, se Deus permitir, né? Até 55:13. Então nós agora começamos o capítulo 54. Então nós estamos ainda dentro desse tema aqui, ó, a grande libertação. E vocês se lembram que a grande libertação, que nós já temos falado disso, essa grande libertação não é política, nem terrena. Deus havia libertado, prometeu em Isaías libertar o povo no aspecto político e terreno. Lembram-se? Ele ia libertar o povo de que cativeiro? Qual o cativeiro? Babilônico, né? E quem que era o rei que iria libertar, que serviria de instrumento de Deus para libertar o povo lá da Babilônia? Ciro, muito bem. Então esta era uma libertação política, geográfica, terrena. Esta grande libertação, da qual Isaías fala, é espiritual, é uma libertação superior, ok? É uma libertação do pecado, e ela será realizada pelo servo de Yahvé, que nós vimos no capítulo 54, lembra? Ele vai tomar as dores, os pecados do povo, vai carregar sobre si na cruz, vai sofrer no lugar do povo pecador. Então Cristo é o servo de Yahvé que vai nos trazer essa grande libertação, tá? Não política, mas espiritual, ok? Vamos lá então? A gente está falando dessa grande libertação, né? E nós vimos no capítulo 53, Paulo, que Deus vai trazer libertação, vai operar, Isabelle, essa grande libertação, minha irmã e André, por meio de Cristo, por meio do servo dele. Agora no capítulo 54, o povo de Israel, o povo eleito, o Israel verdadeiro, é chamado por Isaías a cantar, a se alegrar. Por quê? Porque essa libertação que Deus vai promover pelo servo de Yahvé é tão certa, que Isaías já se adianta e diz: olha, cantem, exultem, porque vocês serão um povo muito grande, vocês terão muitos filhos. A gente vai entender por que fala de filhos aqui, né? Vocês alargarão as tendas de vocês, abram as tendas de vocês, porque não vai caber de tanta gente.
ao lugar que vocês moram. Deus dará a vocês segurança finalmente nessa grande libertação. Então é tão certo que Yahvé vai cumprir o que prometeu em Cristo, no servo dele, que Isaías já se adianta e começa a falar com o povo: vocês podem e devem se alegrar agora, porque essa salvação virá, ela é certa. Então olha só, o capítulo 53 fala do servo do Senhor e de sua obra de salvação, certo? Agora o capítulo 54 se concentra na resposta que se deve dar ao servo pela obra que ele fez. Então no capítulo 53 fala da obra do servo. O capítulo 54 fala da resposta a essa obra, que é cantar, adorar, ter confiança, se alegrar naquilo que Deus fez em seu servo, por nós, pelo povo de Deus, pelo Israel verdadeiro. Olha só mais aqui. O servo, que é Cristo, né? Em sua obra salvífica faz tudo: remove o pecado, estabelece a justiça e cria uma família, cria um povo, certo? Que é o povo dos redimidos. Ok? O caminho, por conseguinte, está aberto agora para a resposta pura e simples. Qual que é a resposta a tudo que o servo de Yahvé fez? É cantar sobre o que o Senhor realizou, é adorar ao Senhor, se alegrando nele. Então, o caminho está aberto agora para a resposta do povo, porque Cristo fez tudo, né? O servo de Yahvé fez tudo. Agora o povo só tem uma resposta, pura e simples. Qual que é? Adorar a Deus em gratidão, louvar e cantar. Então é disso que fala esse capítulo 54. Olha só, o tema desse capítulo, pelo menos desse trecho aqui, de 1 a 17, um convite a cantar. Por quê? Porque no servo de Yahvé, que é Cristo, o povo de Deus tem segurança, paz e retidão. Ok? Então o capítulo 54, esses 17 primeiros versículos, vão tratar de nós somos convidados a louvar a Deus, cantar a Ele louvores. Por quê? Porque em Cristo Ele nos deu segurança, paz e retidão. Nós vamos ver os 5 primeiros versículos desse trecho de 1 a 17, tá? Principalmente essa ideia aqui, ó, de segurança, que é a primeira ideia aqui, tá? Nossa estrutura aqui, ela é simples. A estrutura de 17, de 1 a 5, ela é dividida em 3 ordens que Isaías dá ao povo. Fácil de dividir, fácil de guardar. 3 ordens é a divisão do nosso texto, desses 5 primeiros versículos. A primeira ordem, olha aí a primeira ordem, versículo de número 1: canta alegremente. Primeira ordem, certo? Segunda ordem: alarga o espaço da tua tenda, certo? E quarta ordem, versículo 4: não temas, porque não serás envergonhado. Então, ó, canta, alarga, não temas. São as 3 ordens, ok? Certo? A primeira fala de cantar, porque a estéril terá muitos filhos. A segunda fala de alargar a tenda, porque ela conquistará muito território. Os filhos dela vão habitar a terra toda. Então aumenta a tenda aí, aumenta o espaço, porque seus filhos serão muitos, eles vão alcançar a terra toda. E a terceira fala de não temer, porque Yahvé é o marido dessa mulher estéril, e ela pode colocar toda a esperança nele. Essa mulher que foi abandonada, a gente vai ver isso aqui, ela tem um marido. Esse marido é o mais poderoso de todos, é o próprio Yahvé, por isso ela tem segurança final, certo? Então é fácil de ver a divisão. A primeira ordem canta, segunda ordem alarga, terceira ordem não temas. A ideia de confiança. Vamos ver primeiro então, a primeira ordem? Olha aí: júbilo pela comunidade reunida de forma sobrenatural, pelo que Cristo fez. A cantora estéril agora tem muitos filhos. Olha que bonito isso. Olha, vamos ver o versículo primeiro aí. Canta, alguém lê por favor. Canta alegremente ao estéril, e não deste a luz, resulta com alegre canto estranho, porque não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, disse por cima. Perfeito. Aqui veja, a primeira coisa aqui é que nós vemos é um milagre da família, né? Uma família criada milagrosamente. Isso fica fácil no texto aqui. Olha só como começa:
Primeira ordem, canta alegremente. É a resposta que essa mulher estéril deve dar ao que o marido dela, que é Yahvé, que tomou ela, fez a favor dela. Então ela tem que fazer o que agora? A resposta. Em resposta à salvação, nós temos que adorar a Deus. Então canta alegremente, certo? Ó estéril, quem que é estéril aqui? Quem que é a estéril aqui? É o povo de Deus, é o povo pecador. Por que é chamado estéril? Por que é comparado a uma mulher estéril? Porque não pode produzir frutos, não pode dar à luz, não pode ter vida. O povo estava em pecado, lembra? Israel estava em pecado. Israel não pode dar à luz a nada bom. Israel não pode produzir nenhuma boa obra. Por isso Israel é estéril, ok? Então a ordem dada de cantar alegremente é para o pecador, que não pode produzir nada por si mesmo, mas alguém produziu por ele e nele. Alguém fez uma obra nele, aí ele pode cantar agora. Mas veja que ele por ele não pode produzir nada, é chamado de estéril, né? Israel então aqui é pintado, é mostrado como uma mulher estéril, mas está falando de Israel, do povo de Deus redimido, tá? Então olha só, canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Então veja aí, é interessante que a Bíblia dá muita, vocês sabem disso, né? A Bíblia nas suas histórias dá muita ênfase a mulheres estéreis, não é verdade? Sara, quem mais? Ana. Raquel tem problemas em ter filho, lembra a guerra dela com Lia? Ela tem dificuldade de gerar filhos. No Novo Testamento, tem uma do Novo Testamento, Isabel é estéril, certo? Que seria a mãe de João Batista. Então tá vendo? A Bíblia dá muita ênfase a histórias de mulheres estéreis. Por quê? Porque espiritualmente ela está ensinando que a vida só pode vir, a verdadeira vida só pode vir através de um milagre e uma intervenção divina. Assim como a estéril só deu luz ali porque Deus abençoou, assim o homem só pode produzir boa obra se Deus abençoar. Ok? É por isso que a Bíblia no Antigo Testamento usa essas histórias dessas mulheres para mostrar um ensino espiritual. A pessoa só pode produzir algo bom se Deus infundir vida, como a mulher estéril só podia dar à luz se Deus operasse milagrosamente no ventre dela. Ok? Então aqui a estéril é a que não deste à luz, ou seja, ela é abençoada, mas por ela não podia dar à luz. Deus fez um milagre no caso dela, como Deus fez um milagre na nossa vida. Nós éramos pecadores e não podíamos produzir nada, então Deus em seu poder nos salvou e agora nós andamos em novidade de vida. Nós éramos estéreis para Deus e agora nós produzimos bons frutos, porque Deus fez algo em nós. Então essa é a ideia. Então nós podemos cantar agora. Olha só o versículo, continua o versículo: exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Perceba que a mulher, essa mulher que representa o povo de Deus redimido, o povo pecador redimido, ela não tem participação nenhuma na vida que ela gera. Ela é estéril, ela não dá à luz, ela não tem dor de parto, ou seja, ela não produz nada por ela. Mas olha o que acontece com ela, olha o final do versículo: porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Não é um milagre? A ideia de mulher solitária aqui é abandonada. Veja, essa mulher não tem filhos, ela é estéril, ela é estéril, não tem filhos, ela não tem condição de dar à luz, ela nunca teve dor de parto e ela foi abandonada pelo marido. A ideia de solitária aqui, o marido a abandonou. Qual a esperança para essa mulher de produzir algo? Nenhum, a não ser que Deus intervenha, a não ser que Deus traga vida onde não tem condição nenhuma de haver vida. E é isso que acontece aqui. Por isso, a mulher solitária tem mais filhos do que a casada, porque quando Deus opera poderosamente,
ele tem o poder, como Paulo diz, de fazer infinitamente mais do que as circunstâncias parecem poder produzir. Então você vê essa mulher aqui que representa o povo de Deus, pecador, redimido, e o contexto é todo contrário à salvação dela, à produção de bons frutos, mas ela terá mais filhos do que a mulher casada, ok? Então a reunião de família aqui não pode ser explicada naturalmente, ok? Certo? Porque aquela mulher não tinha chance nenhuma de ter uma família, essa mulher estéril aqui. Todavia, o Senhor criou um povo na esterilidade. Então a ideia aqui é que a igreja que é o povo de Deus, nós aqui, nós somos criados pelo poder sobrenatural de Deus, quando Deus nos chamou ao Evangelho. Todos nós aqui éramos pecadores, nós vivíamos alheio a Deus, e Deus nos chamou, nos converteu, e nos trouxe para dentro do povo dele. Então a igreja é um milagre, a igreja é um milagre, porque são pecadores, que não queriam pertencer a Deus, que foram chamados poderosamente pela palavra e pelo Espírito, e hoje adoram a Deus, servem a Deus. Antes nós não produzíamos nada, nós mentíamos, roubávamos, cobiçávamos, mas hoje nós falamos a verdade, trabalhamos, damos ao próximo, ajudamos o próximo. Então, ou seja, a vida agora, por quê? Porque Deus, que é o marido, como vai falar no final, trouxe vida a nós, nos fez produtivos. Então, a primeira ordem então é essa, né? Olha lá, júbilo pela comunidade reunida de forma sobrenatural. A cantora estéril agora tem muitos filhos. Mas vamos ver a segunda ordem que Deus dá a essa mulher estéril, que agora tem muitos filhos. A segunda ordem é: alarga a tua tenda, né? Que significa a ideia de expansão da expectativa de crescimento, preparação para a extensão e posse. Olha aí os versículos 2 e 3. Olha aí. Alguém lê, por favor, 2 e 3, por favor. Larga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se concluam as cidades assoladas. Então veja aí, irmãos, a ideia aqui é: as mulheres, a mulher estéril é dada a ela a ordem de alargar a sua tenda, né? Como diz o versículo de número 2. No Antigo Testamento, quem era responsável de montar tendas e cuidar das tendas eram as mulheres. As mulheres é que faziam isso no Antigo Testamento. Elas não só cuidavam das tendas, elas montavam as tendas, né? É o verdadeiro empoderamento, né, feminino. Mulheres eram empoderadas, elas montavam as tendas delas, né, e cuidavam das tendas. Então por isso a ordem à mulher: olha, alarga o espaço da tua tenda, diz aí. A ideia aqui requer fé, certo? Essa ordem, para ser obedecida, requer fé, certo? Por quê? Porque essa mulher ainda é estéril, Corazim, ela ainda não tem filhos, mas ela já recebe uma ordem para abrir espaço na tenda. Então ela tem que fazer isso por meio da fé. Lembra? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Então ela tem que alargar a tenda dela, mas ela não tem filho. Mas ela recebe a ordem de fazer, ok? Então lembra, o justo viverá por fé, certo? A certeza de que Deus cumprirá as promessas dele, e nós agimos nessa segurança, né? O crente, Tayane, ele não espera Deus fazer algo para agir. O crente age na esperança de que Deus fará o que prometeu, certo? Nós não esperamos ver para fazer, nós fazemos crendo e nós veremos. A Bíblia é sempre assim, lembra? Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse a terra qual que era o lugar. Deus diz: vai que eu te mostrarei. Saiu Abraão. Então o justo, ele age por meio da fé, certo? Ele não espera ver, ele age pela convicção de que Deus não falhará no que prometeu, tá? E aqui a mulher, que é o Israel redimido, recebe essa ordem: alarga a sua tenda.
embora ainda fosse estéril, mas Deus a encheria de filhos, certo? Olha aí, continua o texto dizendo a ideia de tenda aqui, né? É interessante que nessa altura aqui, irmãos, Deus fala de tenda, mas nessa altura Israel não morava mais em tendas. Por que Deus está falando de tenda? Porque nessa altura Israel, né, Jerusalém, Israel não morava em tendas, eles já tinham uma cidade. A ideia é relembrar o povo de que período? Me ajudem aí. Do deserto, da saída do Egito, onde eles peregrinaram morando em tendas. E o que Deus está querendo lembrar? A ideia é a seguinte: eu não cuidei de vocês lá, eu não fui fiel libertando vocês do Egito e trazendo vocês agora para a terra prometida. Então, ou seja, vocês podem confiar de novo que eu vou encher vocês de filhos, eu vou criar um povo grande, como eu estou prometendo, porque eu sempre cumpri o que prometi. Então a lembrança de tenda aqui, arma a tua tenda, é uma lembrança para o povo redimido ali de Israel, o Israel eleito, de que Deus havia cumprido o que ele prometera. Deus prometeu tirá-los do Egito e levaram uma terra prometida, e eles já estavam na terra prometida, e nesse processo eles habitaram em tenda. Então como se Deus estivesse usando essa palavra, tenda, para relembrá-los da fidelidade dele cumprir e fazer-nos confiar agora que Deus também cumpriria o que está prometendo aqui, ok? Então veja mais, versículo de número 2 ainda: estenda-se o toldo da sua habitação. A ideia de abrir mais espaço, né, para mais filhos. A mulher estéril tem que se preparar. Não impeças, a ideia é, não fique, não duvide, não titubeie, ou não dê um passo atrás. É interessante, né? Quantas vezes você já leu na Bíblia uma ordem de Deus para fazer algo, mas você e eu duvidamos que se fizéssemos, aquilo aconteceria, certo? Às vezes Deus te desafia na palavra dele, falando, faça isso, e você diz, não tem como fazer. Se eu fizer isso, vai dar errado. Se eu falar assim, a pessoa não vai gostar de mim. Se eu chamar atenção disso, eu vou criar problema. E Deus está falando, faça. E nós ficamos receosos. Deus está falando para a mulher estéril, não impeças, ou seja, não fique receosa, faça o que eu estou falando, alargue a sua tenda, porque imagina, ela poderia passar vergonha, certo? Tanto que no versículo 4 diz, não temas porque você não será envergonhada. Imagina uma mulher que não tem filhos, comprando, antes de tê-los, comprando bercinho, vários bercinhos, enxoval, e ela não tem marido. É mais ou menos essa ideia. Ela não casou ainda, ela não tem filhos, mas ela está comprando enxoval, ela está colocando, enfeitando os quartos da casa dela para as crianças, comprando berços, porque Deus disse que ela terá. Esse é o ponto. Lembra de Noé? Deus disse, construa uma arca, porque depois de tal período eu farei chover sobre a terra. Você acha que Noé não passou vergonha? Construindo a arca? Não zombaram dele? Até que veio o que Deus prometeu, e ele e a sua família foram salvos. Então deu para ver? Deus não quer que nós fiquemos receosos quanto a cumprir a palavra dele. Faça o que ele está dizendo, ele cumprirá o que prometeu. Não duvide, faça pela fé, e Deus vai honrá-lo. Você não será envergonhado, você não será envergonhado, você não passará vergonha. Faça o que Deus falou e você será honrado, ok? É o que está dizendo aqui. Mais ainda, alonga as tuas cordas e firma, né, as estacas, né, ou seja, a ideia de solidez. Pode fazer isso com firmeza, porque eu vou encher a sua casa de filhos. Então, meus irmãos, a ideia aqui é que a mulher, ela vai ter uma tenda alongada, porque Deus a encherá de filhos. E é interessante que lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, lembra que Jeremias é um dos profetas do cativeiro, né? Ele lamenta, ele vive o período do cativeiro, e ele lamenta o cativeiro. Olha o que ele escreve lá sobre tenda, porque o assunto aqui é tenda, né? Alarga a tenda, prepara a tenda. Olha o que Jeremias escreve no período do cativeiro. Ele fala assim:
Deus diz por meio de Jeremias: a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Então veja o contraste. Quando o povo estava em pecado, a tenda foi destruída, não havia filhos, certo? Mas depois da obra do servo de Yahvé, a tenda é levantada, alargada e há muitos filhos. Então, a ideia de como Deus em Cristo muda a sorte, a nossa sorte. Como Cristo muda a nossa sorte. Né? A pessoa que se entrega a Cristo tem uma vida transformada. Essa é a ideia, certo? De uma vida que não tinha tenda nem filhos, para uma vida que tem uma tenda larga e muitos filhos. Uma vida que era estéril, agora é produtiva. Tudo isso por causa da graça de Cristo. Então disso está falando Isaías aqui, certo? Olha o versículo 3, vai dar o motivo pelo qual a mulher deveria, né, obedecer a ordem de alargar a tenda. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, tá vendo? Esse trabalho de alargar a tenda tinha que ser feito, Vitória e Isabela, em confiança. Ó, faça isso porque Deus fará aquilo. Então, como eu falei, né, a gente faz crendo e Deus fará o que prometeu. E aí diz: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Então, o povo de Deus, ele cresce sobrenaturalmente, né? Porque uma mulher estéril tomar a terra tanto para a direita quanto para a esquerda, a ideia de direita e esquerda aqui é expandir-se para os lados, tá? A ideia de tomando espaço. Então, uma mulher estéril crescer assim é algo sobrenatural, certo? E o povo de Deus sempre cresceu de maneira sobrenatural. Olha, eu vou ler para vocês lá no Êxodo, o que aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito na época de Faraó. Diz assim: quanto mais os egípcios afligiam os hebreus, tanto mais eles se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então veja, quanto mais oprimiam os hebreus, mais eles cresciam. Eu me lembro que quando teve a pandemia em 2020, né? Já faz tanto tempo, parece que foi ontem. 2020, as igrejas ficaram receosas de ficarem menores por causa da pandemia. Isso obviamente passou pela nossa mente também, era uma preocupação. Pois, falando especificamente do nosso contexto aqui local, foi a época que mais crescemos, que mais recebemos pessoas. Foi a época que nós achávamos que nós mais perderíamos pessoas. Nós temos muito medo de perseguição, né, de estatal, governo, que é anticristão e tudo mais. Nós não devíamos ter medo, nós devíamos se preparar, porque isso é bem provável que aconteça, como já está acontecendo, de certa forma, né? Em outros países, de maneira muito terrível. Aqui, já muito assim, ainda escondido, mas já um pouco mais claro. Mas não devíamos ter medo quanto ao nosso crescimento, porque nestas horas, Deus geralmente gosta de demonstrar o seu poder. Quando tudo parece que vai prejudicar a igreja, Deus mostra que é pelo poder dele que acontece o contrário. É interessante, Deus age muito assim, né, na Bíblia. Ele permite que o seu povo fique sem nenhum contexto externo favorável, para que quando a coisa melhorar, fique claro que é por ele que está melhorando, e não pelo contexto. Lembra Abraão e Sara? Deus espera eles chegarem à idade avançada para dar um filho. Por que não tem um filho logo? Porque Deus quer mostrar que é pelo poder dele que acontece. Então espera eles ficarem velhos. Lembra quando o povo sai do Egito? Deus guia o povo através de Moisés para um lugar sem saída, né? De frente ao Mar Vermelho, para deixar o povo sem saída, com o exército do Egito atrás. Então perceba como Deus se apraz em fazer esse movimento.
em nos deixar em aperto, para mostrar que a libertação vem dele, exclusivamente dele. Então, olha só que interessante. Quando há muitos problemas na nossa vida, e nós temos sido fiéis a Deus, e mesmo assim estamos cercados de problemas, é porque provavelmente uma grande bênção ou uma grande libertação virá. Porque na Bíblia é sempre assim. Lembra de... Tem mais exemplo, mas eu não quero ficar por muito tempo por causa do nosso período aqui, nosso limite. Lembra de José do Egito? Na prisão? Esquecido lá? Lembra quando ele interpretou os sonhos? Tanto do copeiro quanto do padeiro? Ele disse, lembrem-te de mim, quando vocês estiverem com o faraó. E eles não se lembraram? 2 anos esquecido. Quando nada parecia que ia acontecer, subitamente ele é chamado por faraó e ascende ao trono do Egito. Está vendo? O mesmo movimento. Quando parece que não haverá esperança nenhuma, o ápice disso é Cristo na cruz. Quando parece que tudo acabou. Lembra dos discípulos de Emaús? Nós pensávamos que ele restauraria Israel, mas já tem 3 dias que morreu. E então Deus o ressuscita dos mortos. Maravilhoso isso, não? Como nós podemos confiar no momento mais negro. Como nós podemos confiar em Deus no momento mais terrível. Porque Deus se apraz em nos colocar ali para mostrar o seu poder. Vamos lá? Última ordem, terceira ordem aqui. Não temas, né? Porque não serás envergonhado. Você pode confiar, você não será envergonhado. Lembra que eu falei? A mulher é estéril, começa a alongar a tenda dela, o pessoal ela vai passar vergonha, né? As pessoas podem começar a rir dela, né? Aí Deus diz para ela assim, não temas, pode fazer, você não será envergonhado. Confia em mim. Aquele negócio que eu falei com vocês, né? A gente vai tomar uma posição diante da Bíblia que para todo mundo parece loucura, mas a Deus está mandando fazer, então você faz, porque Deus diz, você não será envergonhado, pode fazer, certo? Olha lá, versículo de número 4 e 5, primeiro 4 aí, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ou seja, através da obra do servo de Yahvé, de Cristo, que é o Messias, todo o passado vergonhoso foi esquecido. E agora o que está adiante do povo redimido, nós, salvos, é a confiança de que nós não mais passaremos vergonha quando nós vivíamos no pecado. Vergonha que nós passamos quando vivíamos no pecado. Então olha só, você não será envergonhada, porque você se esquecerá da vergonha da tua mocidade e não lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Irmãos, mocidade e viuvez daquela mulher estéril comporta toda a vida dela, né? Certo? Da mocidade até a morte do marido. Então a ideia é de toda uma vida, ou seja, toda uma vida de sofrimento no pecado. Alguns teólogos acham que opróbrio da mocidade e viuvez se refere aos 2 cativeiros, egípcio e babilônico. Então a ideia de isso não mais acontecerá com vocês não mais sofrerão nas mãos dos inimigos. A gente sabe que a libertação espiritual, então qual que é o inimigo? O diabo, a carne e o mundo. E aí Cristo diz, você não mais sofrerá vergonha por causa desses inimigos, eles não terão mais poder sobre você. Quando você cedia ao pecado, você colheu o que do pecado? O que você colheu do pecado? O que você colheu do pecado? Vergonha. É o que o pecado é só para trazer isso para você. Vergonha, morte, destruição. Mas Cristo traz vida. Então, quando a pessoa se arrepende e converte-se a Cristo, então Cristo diz, você não se lembrará mais disso, nunca mais, porque a sua sorte mudou agora.
Então a mulher estéril não se lembrará da sua mocidade sofrida e da sua viuvez, porque a casa dela estará repleta de filhos. O seu espaço aumentará, ela tomará a terra, e ela terá então segurança agora plena. Por quê? Versículo 5 termina: porque Yahvé é o marido dela. Por que ela pode ter segurança? Porque Deus é o seu marido. Então olha só, o versículo de número 5, alguém lê por favor. O teu Criador, é o teu marido, o Santo de Israel é o teu redentor. Ele é chamado por Deus de toda a terra. Perfeito, porque o teu marido, porque o teu Criador, né? Porque a ideia de o teu Criador aqui, irmãos, qual que é a ideia? A ideia de Criador aqui é que aquele povo, aqueles filhos que aquela mulher estéril tem, foi Deus que trouxe a luz, foi Deus que criou. Por exemplo, falei da igreja, né? Que é o verdadeiro povo de Deus. Deus é que criou a igreja, Deus é que chama os homens à conversão em Cristo. Então quem está criando a igreja? É Deus. Então, porque o teu Criador, quem te criou como povo, é o teu marido. Então diz aí, né? A ideia aqui é inevitável não, Diácono Felipe, é inevitável não lembrar aqui, Samuel, vamos lá, de quem? De que história? Ruth. Tudo bem, Ruth, uma mulher desamparada, lembra? Uma mulher viúva, morreram seu marido, né? Uma mulher moabita, desamparada, lembra? Tanto que Noemi insiste com ela para fazer o quê? Para ela fazer o quê? Voltar para a terra dela e casar-se lá, porque ela não tinha esperança nenhuma lá em Belém, certo? Certo? Então a ideia é que nos lembra muito a história de Ruth, né? A mulher privada de filhos, porque o marido morreu, uma mulher sem casa, sem tenda, perfeito aqui, não tem marido, não tem filhos e não tem casa, tanto que a Noemi, como a gente falou, né, diz para ela: volta para tua casa, e ela vai com Noemi, né, ela passa a pertencer, e a sorte dela muda, como é a ideia aqui. Por quê? Lá no caso de Ruth, né, foi Boaz, né? E é chamado o que mesmo Boaz lá no livro? De o que? O resgatador. É o que Cristo é, né? Boaz é um tipo de Cristo. Ele resgata a viúva, a estéril, a sem moradia, e faz dela o que? Alegre mãe de filhos, dá uma casa para ela. Então a ideia de Cristo assim conosco, né? Ele nos resgatou quando nós estávamos estéreis, abandonados em nossos pecados, e aí Cristo, como marido, nos toma para si e nos faz produzir muitos frutos, nos dá um lar celestial, né? Nos dá uma casa. Na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou para preparar-vos lugar. Então, marido, então fala de Cristo, o livro de Ruth, e aqui Isaías lembra de Ruth também, né? E de Cristo, obviamente, né? Então olha só, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. A ideia de Senhor dos Exércitos é a ideia fácil de compreender do título, né? É que ele tem todo o poder. Aquela mulher estéril, que é o povo redimido, o povo pecador redimido, poderia estar perguntando assim: como é que nós vamos ser muitos? Nós somos tão poucos. Por exemplo, a igreja, né? A igreja pergunta assim: como é que nós vamos triunfar contra esse mundo? Esse mundo é tão poderoso, parece que todos os poderes do mundo estão na mão dos ímpios, parece que tudo funciona como os ímpios querem que funcione. Como é que nós vamos triunfar? Aí Deus lembra: o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor que tem todo o poder, fará isso. Então nós temos que concentrar e ter fé no Senhor que tem todo o poder, no Senhor dos Exércitos. Então aquela mulher tinha que olhar e dizer: eu creio que o Senhor que tem todo o poder pode me encher de filhos e expandir o meu território e aumentar a minha tenda. E é chamado Santo de Israel. Olha o título, que Isaías gosta muito desse título, né? O Santo de Israel, né? E o Santo de Israel, que é Deus. E é interessante, né, irmãos? Ao mesmo tempo que Deus é santo, ele se relaciona com o povo pecador.
o povo que antes vivia em vergonha. Tanto que a ordem é para não se envergonhar mais, né? Assim, você não se lembrará das suas vergonhas. Então tem a ver com pecado, né? Antes, né? Como é que o Deus Santo pode se relacionar com os pecadores? Porque ele está falando que Deus vai casar com Israel, mas Israel é um povo pecador. Como é que o santo pode se casar com o pecador? Qual é a resposta? Qual que é a solução disso, irmãos? Como é que o santo se aproxima dos pecadores? Qual que é a solução? Perfeito, ele é o mediador, ele é a ponte. E como é que ele vai resolver isso? Cristo resolve isso através da parte do santo. O que Cristo faz? Ele recebe a ira do santo, a ira do Deus Santo cai sobre ele. E da parte do pecador, ele toma os pecados deles e coloca sobre si. Então ele resolve a tensão. O santo não podia se aproximar do pecador, Deus não podia casar com o povo pecador, mas Cristo resolve isso. Ele recebe a ira de Deus no lugar do povo, tomando os pecados desses para ele. E agora a tensão acabou. Agora Deus pode casar com o seu povo. Agora Boaz pode casar com a Moabita. Lembra voltando a Ruth, que livro maravilhoso, né? Tô com saudade de Ruth, eu expus Ruth aqui um tempo. Boaz, você lembra como Boaz é apresentado no livro? É um homem justo, um homem íntegro, um homem sério, um homem com ações corretas. E Ruth é representada como abandonada não, viúva, sem filhos, como a gente falou, né? Sem moradia. Moabita, que era um povo estrangeiro, pagão. Aí Boaz vai se casar com ela. A ideia de Cristo e seu povo. Então Cristo resolve essa tensão. Daí o santo de Israel pode casar-se com a estéril, que antes era envergonhada, porque Cristo resolveu isso. Okay? Cristo pode agora, Deus pode se aproximar de nós e ter uma aliança conosco? Pode Cristo. Certo? Então agora nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo. Cristo resolveu o problema. É por isso que esse capítulo vem logo em seguida ao capítulo 53. Lembra 53? Que o servo sofredor, ele está sofrendo pelos pecados do povo, né? Então agora explica por que pode haver essa união do santo com a estéril, por causa do que aconteceu no 53. Cristo tomou os pecados, a ira de Deus caiu sobre ele. E aí termina, olha só o texto. Ele é o Deus Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. É interessante aqui no final que Deus seja chamado, ele foi chamado aqui de Criador, Marido, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, o Redentor, e agora no final ele é chamado Deus de toda a terra. Por que Deus de toda a terra? A ideia é de que Israel, que está ouvindo Isaías, imagina, o profeta Isaías está pregando essas palavras aqui, né? Que ele escreveu, está pregando lá para a sua audiência, o povo de Jerusalém. E está falando da salvação de Deus, né? Dessa mudança da sorte que Deus traria a eles, o povo verdadeiro de Israel. E aí Isaías termina, olha, ele fará isso porque ele é o Deus de toda a terra. Deus é chamado em muitos lugares de Deus dos céus. Ele habita no alto e sublime trono, lembra? O céu é o seu trono, lembra? Ele habita, está sentado acima dos querubins, certo? Então Deus é muito do céu, ok? Na Bíblia. Mas aqui você ouve, tem um título, ele dá um título, Isaías dá um título a Deus que é um contraste, certo? É o Deus da terra, de toda a terra. Isso significa que Deus muda a nossa sorte agora. Deus vem aqui, está conosco aqui e em nós, para mudar a nossa sorte agora. Então, se nós o obedecermos pela graça, Ele operará segundo a sua misericórdia, o seu poder agora. Ele quer te abençoar agora, na realidade, na terra. Não é só no reino dos céus, que também será na nova terra, mas é agora, o Deus da terra. Ou seja, Israel deveria, como aquela mulher estéril, começar a largar a tenda dela, porque Deus vai abençoá-la na terra. Então Deus tem uma promessa para você agora, não é só futuro,
Graças a Ele é futura também. Mas é agora, para te abençoar agora, no meio de todos os sofrimentos e dificuldades. Deus tem segurança para você agora, baseado nas promessas dele que sempre se cumprem, como a gente viu aqui, nunca falharam. O que nós aprendemos? Terminando, nós aprendemos que em Cristo nós temos abundância em lugar de escassez, honra em lugar de vergonha e amor eterno em lugar de solidão sem esperança. Cristo é o nosso Deus. Então, a sua e a minha sorte, por assim dizer, só podem ser transformadas, mudadas em Cristo Jesus. Ele que muda tudo. Nós aprendemos que essa salvação é uma obra exclusiva de Deus em Cristo, pois nós nada poderíamos fazer para salvar nós mesmos. Lembra? A mulher é estéril, a mulher é abandonada, a mulher nunca sentiu dor de parto, ainda assim será mãe de muitos filhos. Ou seja, isso é possível em Cristo. Nós não temos poder nenhum em nós, mas Cristo tem todo o poder. É por isso que nós continuamos, mesmo caindo em pecado, como nós caímos ainda, em nossas falhas, dúvidas, incredulidade, nós continuamos crendo, nós continuamos nos arrependendo, nós continuamos vindo às reuniões da igreja, lendo a palavra, orando a Deus, com todas as dificuldades. Por quê? Porque nós cremos que Cristo tem todo o poder, embora nós não tenhamos nenhum, Ele tem todo o poder de fazer tudo o que Ele prometeu. Eu não sou um santo ainda, e você também não é, mas eu e você seremos, porque Ele fará isso, como prometeu. É por isso que nós continuamos, com toda a nossa luta, as nossas quedas, nossos pecados, nós continuamos crendo, nós continuamos dia após dia nos arrependendo, e olhando para Cristo, esperando, e Ele fará tudo o que prometeu. Por fim, aprendemos que por meio de Jesus Cristo somos feitos parte da família de Deus e recebemos todas as bênçãos celestiais, né? Lembra do que Paulo diz? Não depende de quem quer ou de quem corre. Nunca foi essa questão de receber bênçãos, mas de Deus nos dar em Cristo a sua graça, e Ele nos deu. Nós, volto a repetir, que éramos estéreis, abandonados e sem esperança nenhuma no futuro. Em Cristo nós temos todas as coisas, então nós podemos, como diz a primeira ordem lá, cantar alegremente, viver uma vida feliz. Irmãos, crentes não podem ser pessoas tristes. Teve um teólogo que disse que crentes, muito exatamente um teólogo disse, crentes têm momentos tristes, mas não são pessoas tristes. Nós temos momentos tristes, mas nós não somos tristes, porque nossa esperança é firme, nossa esperança é segura, é um rochedo que não nos decepcionará, nem nos frustrará, que é Cristo. Então nós fincamos o pé em Cristo e perseveramos, porque nós sabemos que nós não seremos frustrados, apesar dos pesares. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.